Shalom, que o Eterno abençoe a todos em nome de Yeshua HaMashiach. Está começando mais uma live, né? Mais um vídeo aqui, hoje com o irmão Rafael e o irmão Arlindo, né? Da nossa playlist dos segredos, né? Das palavras em hebraico. Shalom, irmão Rafael. Shalom, irmão Arlindo. Shalom. Shalom a todos. Amém. Shalom Aleichem. Amém. O Eterno abençoe em nome de Yeshua, né? Hoje nós vamos estar falando sobre a palavra Babel, né? A palavra Babel, Babilônia, né? Babilônia vem do hebraico, né? Babel, que é confusão, né? Divisão, conforme está lá em Gênesis, né? 11, onde que aparece, né? Na Torá, né? Em Gênesis 11. E a gente vamos estar explanando um pouco sobre essa questão de divisão e sobre a questão das duas casas, porque tem um segredo aí muito importante na palavra Babel sobre a questão das duas casas, né? E vamos estar falando sobre isso hoje, né? Vamos estar aí levando de Gênesis e Apocalipse, né? Onde que encontra Babel, né? Então vamos estar começando por o Gênesis 11, né? Os irmãos vão falar alguma coisa aí por agora? Gênesis 11. Shalom a todos, né? Estamos aqui novamente tentando trazer um pouco do conhecimento que o Eterno tem nos dado, né? Para compartilhar com os irmãos aqui no YouTube, no canal do irmão, né? E vamos lá. Amém. Rafael? Amém. Pode começar. Amém. Deixa eu botar a tela aqui aqui agora. Antes de tudo, vamos fazer uma oração, né? Amém. Zayá, né? Amém. Yahua, Yahua, Yahua. Meu Pai, em nome de Yahushua HaMashiach, meu Deus, derrama sobre nós o teu Ruach, a tua vontade, e faz com que, Pai, os irmãos consigam ver, Pai, a verdade que vai ser, Pai, dita na palavra, Pai, aqui hoje. Em nome de Yeshua HaMashiach, Pai, eu te peço, abre, Pai, os olhos espirituais de todos, Pai, que vão ver esse vídeo hoje e amanhã, Pai, para entender, Pai, qual é o papel deles no meio dessa Babilônia, Pai. Em nome de Yeshua HaMashiach, Pai, nos liberta, Pai. Quebra todas as correntes do inimigo, Pai. Todos os laços, Pai, que ele usa, Pai. A ferramenta dele, Pai, mortal, que é a Babilônia, Pai. Sobre as nossas vidas, Pai. O ar-condicionado, o supermercado, Pai. Faz com que tudo isso, Pai, saia de nossos corações, meu Deus. E que venhamos a te servir verdadeiramente, Pai. Em espírito e em verdade. Que nós venhamos a viver como se não estivéssemos, Pai, vivendo na Babilônia, nos afastando da doutrina delas, Pai, da vontade dela, e sim servindo a tua vontade, Pai. E aí nós vamos mergulhar, Pai, no reino dos céus, assim como o nosso Mashiach, Pai, pediu, para que venha a nós o teu reino, e através da tua Torá, Pai, nós podemos, Pai, imergir, Pai, mergulhar na verdade, dentro do teu reino, e sentir a tua shalom, Pai. E vamos ver, Pai, a Israel celestial, Pai, antes de estarmos lá, Pai. Porque assim como Paulo diz, aquele que descansa no Shabat hoje, já está descansando no mundo vindouro, Pai. Aquele que desfruta, Pai, do teu reino, através do mandamento dele hoje, já está desfrutando, Pai, para toda a eternidade. Em nome de Yeshua HaMashiach, eu te peço, repreende todo espírito maligno que venha atrapalhar, Pai, essa live hoje. Caia por terra toda a ação do maligno, Pai, contra tudo que vai ser dito aqui. Em nome de Yeshua HaMashiach, Pai, repreende eles para o fundo do abismo, que eles não voltem mais. Em nome de Yeshua HaMashiach, por causa do sangue do teu Filho amado, que está selando todos os que estão ouvindo essa live hoje. Amém. Sim, Pai.
em conformidade, ó Pai, com o teu servo que oraste, ó Pai. Neste momento eu também te peço, ó Pai, e clamo a Ti, para que assim como o Senhor tem abrido os nossos olhos, ó Pai, o Senhor venha também abrir os olhos, ó Pai, de todos aqueles que vão assistir, ó Pai. Em nome do Teu Filho amado Yeshua HaMashiach, é o que nós te pedimos, ó Pai. Assim como o Senhor tirastes, ó Pai, a escama, ó Pai, dos olhos ali de Paulo, ó Pai, para fazer ele enxergar o Teu Filho Yeshua, o Senhor venha fazer, ó Pai, também com todos aqueles que vêm assistir, ó Pai, mediante a ação do teu Ruach HaKodesh, ó Pai, do teu Santo Espírito, ó Pai, e que em nome de Yeshua HaMashiach, ó Pai, todo impedimento, ó Pai, que tenta impedir, ó Pai, o teu propósito, ó Pai, de unificação das duas casas, que seja, ó Pai, dissipado por terra, ó Pai, em nome do teu Filho amado Yeshua HaMashiach. Amém. 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 Bem, aqui a gente está colocando algumas fotos da Babilônia, né, para ilustrar aí. Irmão Isaiah, queria comentar aí. Pode começar. Bom, essas imagens aí é uma imagem da Torre de Babel, né? Muito interessante, né? É onde que aquele povo ali estava construindo, né, aquela cidade ali para chegar até o céu, né? Ou seja, pelos seus próprios méritos, né? E essa Babilônia, conforme a gente tem visto, é esse sistema que, pelos seus próprios méritos ali, pelas suas próprias doutrinas, digamos assim, sem ser pelas doutrinas do Criador, tenta se achegar até o céu. E a gente vê que o Eterno confundiu, né, lá em Atos 11, ou em Gênesis 11, né, Marlene? Irmão Marlene pode botar aí o Gênesis 11, né, da onde que vem a palavra Babilônia, né, onde vem a palavra Bavel, aonde ali que estava todo mundo reunido com a mesma língua, ou seja, em um mesmo propósito, né, para construir ali aquela torre, aquela cidade, né, para construir a chegar até o céu, ou seja, cada pedra ali, cada pedrinha, cada tijolo desses daí seria as suas próprias doutrinas, né, conforme um sistema religioso, né, por exemplo, cada uma pedrinha dessa seria uma doutrina, a qual é do homem, né, feito pelo homem, e não pelo próprio mestre, né? E lá em Gênesis 11, né, irmã, pode voltar lá para o Gênesis 11, né? Do Gênesis 11, lá no último versículo que a gente botou aqui, eu acho, se não me engano, é o 9, né, irmão Arlindo? Sim, aqui o 9. Isso. E quando o Eterno ali confundiu aquelas línguas ali, aquelas pessoas ali pararam aquele processo, né? Pararam de fazer aquela torre que eles estavam fazendo. Por isso que se chamou ali o seu nome de Babel, né? De Babel. Em hebraico são duas letras, né? Que são o Beit e o Lamed, né? Porque ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra e dali espalhou por todas as partes. Então, Babel significa ali confusão, né? No dicionário, né, de Strong, a gente olhando, a gente vê que Babel significa confusão, né? Ou seja, essa divisão, né? Irmão Marlindo, irmão Rafael, falar alguma coisa sobre isso? Você vê, rapidinho, você vê a questão de Babilônia, há uma coisa interessante com o governo do anticristo, né? Porque você vê ali um líder, né, Nimrod, com todo o poder religioso, militar, né? Tudo que o anticristo vem a tentar conquistar agora e vai, né? Tudo indica que vai, certo? Até porque está na palavra do Criador, se ele disse é porque vai acontecer, né? Mas a questão é o seguinte, você vê aqui que ele diz que confunde as línguas, né? O Senhor foi e confundiu as línguas. Ou seja, eles falavam a mesma língua, não só no sentido de falar uma língua só, por exemplo, só o português, mas no sentido de ter o mesmo propósito, né? O mesmo objetivo. Eles conseguiam eliminar a dificuldade de que um querer mais do que o outro
mas eles chegavam num consenso de conseguir um objetivo mútuo, né? Um objetivo único. Qual era o objetivo naquela época ali? Era fazer uma torre tão alta que não, mesmo que o Criador mandasse o dilúvio, eles não iriam perecer, né? E você vê lá a questão de fazer os tijolos com piche para ficar vedada, né? E ao mesmo tempo chegar no céu para tomar o trono do Criador, né? Querer tomar o lugar do Criador, né? Nimrod tinha esse objetivo e colocou diante do povo, e o povo acreditou junto com ele nesse sonho, né, de conquistar o trono do Criador, né, e eles mesmos fazer as próprias leis, né. Lembra muito a democracia, né, eles querer conquistar o céu com o braço, no braço, né, com a própria força, querer conquistar o céu à força, através de quê? Através de leis, doutrinas, que todos concordavam e seguiam uma doutrina única. Quais? As leis da Babilônica, ali na época, comandada por Nimrod, né? Hoje, nós temos esse sistema que todo mundo adora, que é a democracia, né? Aqui, uma língua só que eles estão falando é a desobediência. Assim como Adão, Deus vai dar um mandamento, certo? Para que Adão obedecesse. E esse mandamento foi o que Adão quebrou, né? Não coma do fruto da árvore que está no centro. Da mesma forma aqui, essa língua única aqui também é o que? Desobedecer ao pai. Porque o pai aqui, para eles, disse, ó, vão, multiplique-se e domine a terra. O que é que Nimrod fazia? Juntava pessoas num local só, né? Ou seja, a terra ficava vazia, muito parecida com o que está acontecendo hoje. Você veja que 98% da humanidade está nas costas, né? Ou seja, o interior dos continentes estão praticamente vazios. A Amazônia é uma imensidão de terra que não está explorada. Pernambuco, aí você vê, aqui no estado, você vê muitas pessoas com muita terra e poucas pessoas habitando nela, mas nos centros está super lotado, né? Super populoso, certo? Ou seja, uma Babel. Recife é uma Babel, São Paulo outra Babel, né? E assim vai, as capitais. Todas regidas por leis que os homens mesmo criam para eles governar eles, para, no caso, governar eles mesmos. E olha que eles criam as leis através do seu representante, e ainda faz questão de quebrar as próprias leis que eles criam. Imagina do Criador. Ou seja, uma língua única, nesse sentido, seria eles criar as próprias leis deles. Ou seja, é uma língua que todos aceitariam seguir, né? Não só no sentido de fala, mas no sentido de doutrina, tá? Bem parecida com a nossa hoje. O que eu quero mostrar com isso é que nós estamos bem pertinho de voltar a Babel na forma literal, porque nós já estamos com as leis que a gente mesmo quer comandar, são homens criando leis, assim como o Nimrod lá criava, só falta aparecer praticamente o líder, né? Nós temos praticamente uma língua única, né? Nós temos praticamente um dinheiro único agora que está sendo implantado, que vai ser o digital, né? 2020, se eu não me engano, aqui no Brasil, 2023 ou 2024, eles vão extinguir a moeda, ou seja, tudo está andando para isso. A ciência, né? Você for ver no passado, os sacerdotes eram chamados de cientistas. Então você veja que ciência não é só uma matéria, e sim uma religião também, né? Você veja muitos aí, através da ciência, né? Deus deu sabedoria ao homem para ele fazer uma cura para que a gente mesmo se cure, sem precisar da ajuda de Deus, né? Quando as escrituras dizem que eu sou o Deus que te cura, né? Ou seja, as pessoas desprezando isso estão fazendo remédios, né? Picadas para sarar a própria doença que nós mesmos criamos. Então, o que eu quero tocar nesse ponto aqui, o irmão Isaías começou a introdução, é você entender que essa língua
não é só fala, mas sim objetivos, tá? Ou seja, eles conseguiam ter um raciocínio. Ou seja, quando o Criador veio e confundiu, fez com que as prioridades de várias nações mudassem. Ou seja, ela não teria mais aquela doutrina, eu quero agora ir lá para o interior do estado, eu quero ouro, eu quero outro tipo de coisa, não só o sonho de chegar lá no céu e tomar o trono do Criador, né? Ou seja, as línguas também são objetivos comuns, tá? Então, Rafael. Eu ia deixar o assunto que eu ia falar, tentar por final do estudo, mas você tocou num ponto bem interessante, que a gente está voltando a Babel. E é bem interessante essa questão, porque quando a gente vai ver esse sistema religioso que a gente vive, estão começando a implementar uma só religião, coisa que nunca tinha acontecido. Só aconteceu em Babel. E eles dizem que todos os caminhos levam a Deus. Veja, todos no mesmo propósito. Outra questão que eu queria falar também aqui, isso a gente se encontra no livro de Jazar, é um apócrifo que é citado tanto por Josué quanto por Samuel. Dizia que na Torre de Babel, o pessoal se lamentava mais pelo um tijolo que era quebrado do que uma alma que tenha sido morta. E como você falou, tanto ricos, pobres, livres ou escravos, todo mundo no mesmo propósito. E não é isso que as escrituras diz sobre a questão da marca da besta? Todos no mesmo propósito? Não é isso também que as escrituras dizem que o amor de muitos vão esfriar por conta da própria confusão sem lei? Se eles quebram as próprias leis, como você falou, imagina a lei do pai. Então essa confusão que a gente está vendo hoje, principalmente aqui no Brasil, é Babel. É sem Torá, é o povo sem Torá. E esse estudo a gente vai mostrar para vocês, realmente, por que o pessoal está desse jeito. Por que será que o pessoal não confia em Deus ou o mundo está nessa situação precária? Quem realmente o pessoal está escutando de fato? É verdade. Amém. Estão escutando a Deus, né, ao Eterno, ou ao Nirod, né, ao Nirod, que era ali o construtor ali, né, da Torre de Babel, né, seja o cabeça, né, o líder ali da construção da Torre de Babel, né, a qual o irmão Arlindo citou aí, né, e o próprio irmão Rafael citou aí, né, a parte do livro de Jazar, e a gente vê que no livro de Jazar fala que o Nirod, né, perseguia ali as pessoas que tentavam fazer ao contrário, né, perseguiu o próprio Abraão ali, né, o servo do Eterno e o santo, né, do Eterno. E se a gente for olhar nessa própria Babel, hoje em dia, a qual cita lá em Apocalipse, vai mostrar de fato que essa Babel está embriagada com o sangue dos santos e com a testemunha de Yeshua, né? É bastante interessante e vamos estar passando para os irmãos, né? Tentar estar explicando o mais breve possível, né? Para não ficar um vídeo longo e bem explicado, né? Que o Espírito do Eterno nos conduza, né? Em nome de Yeshua. Né? Só um adendo que eu ia falar e terminei esquecendo. Aqui em Gênesis, ó, versículo 1. Era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Veja que quando a terra estava numa condição de estar todos falando muitas línguas, que é antes do dilúvio, né? Cada um vivendo do jeito que queria, fazendo do jeito que queria, e havia tanta maldade na terra que trouxe o dilúvio para arrebatar todos os maus. Olha, que assunto interessante aí depois, né? Entendeu? Arrebatar, os arrebatados são os maus, né? Os primeiros a ser arrebatados são os maus. E Yeshua chega e diz, ó, primeiro vai ser colhido o joio, lançado ao fogo, e depois o trigo vai e guarda no celeiro. Ou seja,
o joio primeiro para ser queimado, depois o trigo, né? Então você veja que aqui, depois do dilúvio, quem era? Noé e os 3 filhos dele, ou seja, pessoas que guardavam a Torá. Até então tinham conhecimento da Torá, ou seja, eles tinham o mesmo propósito, né? Ou seja, falava a mesma língua. E aí veio os filhos, os netos, e aí sim começou a ter a diferença de língua, que é o quê? Uns querendo obedecer ao pai e outros querendo desobedecer, né? Então você veja aqui, que eu ia falar lá embaixo, terminei esquecendo. Uma mesma língua, no caso de Babilônia, é criar as próprias leis, desobedecendo às de Deus, certo? Mas voltar a ter uma língua só é Torá, tá? Ou seja, uma pessoa que serve ao reino de Deus no Japão, eu não preciso entender a língua dele, não. Mas qualquer comunidade que venhamos a residir juntos, todos vão entender o porquê de matar uma galinha, derramar o sangue todinho na terra para poder fazer o alimento. Todos vão comer a galinha que um japonês prepara, guardador de Torá, certo? Todos vão comer, porque sabe que ele fez da maneira certa. Por quê? Porque a língua universal é o Espírito do Pai. É um só Espírito. E esse Espírito é a Torá, certo? Ou seja, que é o que? Os mandamentos de Deus. Aqueles que cumprem os mandamentos de Deus falam uma só língua, mesmo eles falando português, inglês, espanhol, é a mesma língua, ou seja, a língua do reino. Lá no reino, todos vão cumprir Torá pela eternidade. Quem não cumprir Torá, nem para o reino vai. Essa é a questão, tá? Ou seja, no mundo hoje, todos estão falando línguas diferentes. Veja que você vê a confusão lá em Brasília, é a ala da esquerda e a ala da direita. Ninguém consegue se entender. Todos são brasileiros, amam o Brasil, mas não conseguem se entender. Todos amam o Brasil, são patriotas, mas não conseguem se entender. Ou seja, é o mesmo povo falando 2 línguas totalmente diferentes. Se brincar, tem uma terceira língua, uma quarta, menor. Mas as 2 principais, a direita e a esquerda, né? E ainda tem outras línguas ali no meio, ou seja, propósitos. Ou seja, eles estão falando português, mas não conseguem se entender, porque eu acho que eu devo seguir a lei do Brasil assim, e eu acho que a lei do Brasil deve ser interpretada assim. Então veja que leis também têm o sentido de línguas, tá? Era isso que eu ia tocar antes um pouco e terminei esquecendo, que eu ia comparar. Não quer dizer que é só língua falada, e sim doutrinas. Todos que seguem a doutrina da Torá vão conseguir se entender, mesmo sem uma língua comum. Consegue entender? Sim. Pode continuar, Isaia. Verdade, com certeza. Com certeza. É o mesmo sistema aí que o irmão citou, político, né? Acontece dentro do sistema religioso, né? Dentro das próprias denominações. Eu não vou nem usar outras religiões, vou usar só o sistema evangélico, né? Tem quantas denominações evangélicas só no Brasil? Não vou nem falar do mundo, só no Brasil. Então, todas essas denominações, elas falam a mesma língua, elas têm a mesma Bíblia, só que elas ainda estão divididas. Por quê? Porque não estão falando de fato a mesma língua, ou seja, a língua do Rua, a língua do Espírito do Eterno, que seria ser conduzido pelo Espírito do Eterno para obedecer Torá, né? E o irmão Arlindo vai falar essa parte agora da divisão do reino, lá em Salomão. Citar Primeiro Reis, né? Marlindo travou. Tá desligado o microfone do irmão. Eita, desculpa. Primeira Reis, do 30 ao 32, tá? Aqui a gente vê, deixa eu ver, ó, dá para colocar o texto todo na tela, pronto. Aqui a gente vê a questão do seguinte: Salomão foi escolhido por Davi, né, para suceder no reino. E o reino ali com Davi representa o Mashiach.
representa o Mashiach. E Davi, e Yahweh, através de Davi, reuniu as 12 tribos, tá? Que antes estavam dispersas, né? Então, você veja que depois que o rei morreu, Saul, né? Houve separação das tribos e ficou todo mundo ali, né? Uma tribo querendo se juntar com a outra, mas não conseguia. Veio Davi e conseguiu reunir novamente as 12 tribos num objetivo comum, né? E ele escolheu Salomão para sucedê-lo, e Salomão começou lá orando ao pai, pedindo sabedoria, aquele contexto todo mundo sabe, né? E o espírito do pai, ele pediu para o espírito do pai habitar no templo, né? E ele habitou no templo durante um tempo, né? Quando Salomão, mais velho, começou a esquecer da Torá de Yahweh, e interessante é que tem um mandamento específico para isso, né? Quando vocês entrarem na terra de Canaã e ficarem mais velhos e começarem a desprezar a minha Torá, né? Você vê que tem um mandamento específico para isso. E Salomão era um homem sábio, né? Que o pai deu sabedoria a ele, né? E ainda assim, um homem sábio começou a desprezar a fonte da sabedoria, que é a Torá, né? Quebrando o mandamento. Quando ele quebrou o mandamento, ele começou a se tornar tão tolo quanto o nosso inimigo, né? Tem uma passagem lá em Daniel que o Criador diz assim, ó, o inimigo tem muito conhecimento, mas será que ele é mais sábio do que Daniel, né? E você vê que Daniel era uma pessoa que cumpria os mandamentos de Deus, abria mão, um jejum de uma vida, ele teve um jejum de uma vida, porque lá na Babilônia as comidas eram tão impuras onde nós estamos agora, né? Você vê as carnes que a gente vai comprar no supermercado, todas não são kosher, e isso fez com que Daniel fizesse um jejum de uma vida, só comendo comidas que fosse kosher, praticamente raízes, vegetais e assim vai, né? E você vê que quando ele ora, o anjo chega para ele e diz assim, ó, o Criador te ama muito, né? Quantos aqui estão dispostos a parar de comer coisas e servir ao Criador, guardando os mandamentos, para ouvir essa frase de um anjo, né? Ah, eu queria ouvir essa frase de um anjo. Mas o que é que nós estamos fazendo para merecer ouvir uma frase dessa? Bem, voltando a Salomão, Salomão terminou herdando o reino de Israel com as 12 tribos, e lá do meio ao fim da vida dele, ele começou a se perverter, né? Construindo templos, né? Construindo altares, né? Oferecendo sacrifício a outros deuses, né? E você vê lá no livro de Cantares, se eu não me engano, que ele fala que experimentou de tudo. Ou seja, quem é um guardador de Torá experimenta de tudo? Não, porque ele tem Torá. Ele sabe o que desagrada ao Pai, né? E por aí, só ele falar essa frase, você já tem uma noção, certo? Então, com esse pecado de Salomão, Yahweh terminou dividindo o reino, né, em duas casas. Foi a casa do norte, né? Aqui, ó, que o profeta chegou lá, pegou as vestes novas que sobre si tinha e rasgou em 12 pedaços, ou seja, as 12 tribos, certo? E disse a Jeroboão, toma a ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, e eis que rasguei o reino da mão de Salomão, e a ti darei 10 tribos. Olha, porém, ele terá uma tribo, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que elegi de todas as tribos de Israel. Então você veja que, na verdade, Salomão ficou com duas tribos, foi Judá e Benjamim, porque o território de Jerusalém é dentro do território de Benjamim, né? Então, Salomão ficou com duas tribos, que é a casa de Judá, e Jeroboão ficou com 10 tribos. Aí começa, né,
a história das duas casas de Israel, que é uma história maravilhosa, uma história de amor, de altos e baixos, e de grande misericórdia do Criador, né? As 10 tribos do norte é onde Jeroboão ficou ali como rei, né? E onde vem o pecado dos 2 bezerros de ouro, e por causa da iniquidade da casa de Israel, são as 10 tribos do norte, né? O Criador dispersou sobre todas as nações, né? Ali a Síria e assim vai, certo? Ou seja, a casa de Efraim, a casa de José, né? E Judá ficou lá no sul durante um bom tempo, mesmo assim também foi para a diáspora, né? Com o rei Nabucodonosor, né? E o interessante é que tanto a casa do norte quanto a casa do sul foi dispersa. Por mais que Judá tenha ido para a Babilônia, depois que voltou, ela voltou em fragmentos. E você vê lá em Neemias o Criador restaurando aquilo que Moisés tinha feito. E é interessante porque ele começa a reensinar todos os mandamentos. E você vê o Deus tirando a tribo de Judá lá da Babilônia, trazendo de volta para Jerusalém e começando tudo de novo igual a que ele fez lá, tirando o povo do Egito e levando para o Monte Sinai, entregando os mandamentos. Ou seja, se o próprio Salomão diz que não há nada de novo embaixo do sol e tudo se repete, será que o Criador tirou o povo do Egito, levou para o deserto, ensinou os mandamentos, depois tirou o povo da Babilônia, né? Construiu o templo novamente, ensinou os mandamentos? Será que conosco vai ser diferente isso? Né? Essa é a questão. E as 12 tribos de Israel estão espalhadas pelo mundo, assim como o Criador disse que faria, né? E ele prometeu que restauraria a casa de Israel e levaria de volta para casa, né? Aqueles que são merecedores. Ou seja, muitos de nós estamos na diáspora, no meio da Babilônia, que é o mundo hoje, e queremos voltar para casa, mas sem obedecer o mandamento de Deus. Nós queremos voltar para casa sem passar pelo Monte Sinai, né? Ou seja, estamos querendo chegar em Canaã sem passar pelo deserto, saindo de avião direto do Egito para Canaã, sem passar pelo deserto, né? É a verdade, é o que as pessoas estão buscando hoje, né? Isso nos leva a Ezequiel 37, que aí é o irmão Rafael que vai introduzir o assunto. Com certeza. Eu só vou dar uma acrescentada aqui mais. Aí é onde que começa a falar sobre a questão da restauração, né? Aonde que o Eterno vai falar, nós esquecemos de botar aqui essa passagem, mas em Jeremias 31, do 31 ao 33, que o Eterno faria o concerto com a casa de Judá e com a casa de Israel. Ou seja, ia unir os dois e colocar o quê? A Torá agora no coração deles, né? E em Ezequiel 36, se não me engano, falando que ia derramar o Espírito do Eterno sobre eles e colocaria ali um coração de carne, né? E tirar o coração de pedra. Esse versículo aí que o irmão Arlindo colocou. É onde Ezequiel 36, eu botei. Sim, aonde que vai ocorrer a união das duas casas, vão estar na mesma língua, ou seja, tirando o coração de pedra, né, colocando o coração de carne, e o Eterno vai imprimir a Torá dele agora no coração de carne da gente, né? Aí vamos estar voltando a novamente em um só propósito, né? Ou seja, vai estar unido essas duas casas juntas, aonde que os gentios, né, entram nessa oliveira enxertada lá em Romanos 11, né? Irmão Rafael, pode começar a parte do irmão aí, já indo para Babel. Eu queria que algum de vocês dois pudesse ler a questão de Ezequiel, porque como eu estou com o celular aqui, fica muito pequeno para mim, fica difícil para eu ler. Aí depois que vocês lessem, eu tentava falar um pouco sobre a questão de Ezequiel. Falei, Isaías? Eu vou ler então. Ezequiel 37, né, o versículo 16, aí começa assim: Tu, pois, ó filho do homem,
toma um pedaço de madeira e escreve nele por Judá e pelos filhos de Israel. Ou seja, aqui ele está mostrando as duas casas, né? Vou deixar o irmão Rafael explicar, vou só ler, né? Seus companheiros, né? E toma outro pedaço de madeira e escreve nele, por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. E ajunta um outro para que se unam e se tornem um só na tua mão. E quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo, não nos declarares o que significam estas coisas, tu lhes dirás, assim diz o eterno Yahweh, né? Jeová, eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e as das tribos de Israel, suas companheiras, e ajuntarei a vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas se farão uma só em minha mão. E os pedaços de madeira sobre que houveres escrito estarão na tua mão, perante os olhos deles. Diz-lhe, pois, assim diz o eterno Yahweh, eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre todas as nações, né, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra, e deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles, né? E nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos, né? Judeus e nem gentio, né? E nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas prevaricações, e os livrarei de todos os lugares de sua residência em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o Deus deles. Olha que coisa interessante, né? Você falou também sobre a questão de Jeremias 31, do 31 ao 33, que é a nova aliança, que ele vai fazer com quem? Com a casa de Israel, que é conhecida como Efraim, e com a casa de Judá. Não tem uma aliança diferente dessa. Quando o Messias vem e pisa aqui carnalmente na terra, ele chega para a mulher cananita e diz o seguinte: eu só vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que ele está falando ali? Eu vim restaurar a casa, a plenitude toda de Israel. Como Arlindo falou aí sobre a questão de Moisés, Deus ter usado Moisés para tirar o povo do Egito e levou para o Monte Sinai e dar as instruções. Quando ele tirou ali, Israel estava unida. E o propósito do Pai é sempre unir, é sempre restaurar aquilo que era do princípio. E aí, quando vem essa nova aliança com as duas casas, quando ele vai unir essas duas casas, nas duas tabuazinhas, é para fazer o quê? É para novamente dar uma nova instrução, ensinar a eles como se serve a Deus verdadeiramente, para que não aconteça novamente aquela confusão que aconteceu ali com Salomão, depois faz Jeroboão, e quando a gente vai ver a questão do livro dos reis e os profetas, né, a gente vê as abominações e as contaminações dele com os ídolos, provocando ciúme ao próprio Deus, e o Pai permite esse exílio, tanto da casa do norte quanto da casa do sul. Parece realmente um castigo, mas nesse estudo a gente vai ver que foi uma coisa extraordinária que o Eterno fez, espalhar Israel pelo mundo todo. Então vou deixar o pessoal falar agora sobre a questão de Atos, porque eu vou tentar trazer a minha fala de verdade mesmo no finalzinho, que vai ser um segredo extraordinário que a gente vai trazer. Vamos lá para... Olha, você vê... Pode falar, perdão. Você vê aqui Ezequiel 37, o interessante que eu estava falando de Salomão, você vê que
Salomão começou a se desviar por causa de quê? Ó? Do que Yahweh diz que vai fazer aqui, retirando do povo, né? E nunca mais se contaminarão com ídolos, que foi o que aconteceu com Salomão, tá? Outra coisa interessante aqui é que, ó, ele pega e coloca assim, ó, por Judá e pelos filhos de Israel, ou seja, a tribo do sul, Judá e Benjamim, certo? E a tribo do norte, Israel, certo? Ou seja, por Judá e pelos filhos de Israel, as 10 tribos do norte, e seus companheiros. Então veja que, mesmo em Judá, havia pessoas de todas as tribos no meio de Judá. E quando ele diz, ó, e toma outro pedaço de madeira e escreve nele por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel e seus companheiros. Você vai ver que algumas traduções colocam casa de Judá também. Ou seja, então, no meio da casa de Israel também tinha judeus lá. Ou seja, tanto Judá quanto Efraim estavam misturados, tanto nas 10 tribos do norte, quanto nas 2 tribos do sul, quanto na diáspora. Está misturado tanto Judá quanto as outras tribos. E você vê muito pessoal, não, que só é judeu quem for lá de Israel, só é judeu se tiver na religião, só é judeu se isso, se aquilo. Ou seja, não tem como saber. Nem eles mesmos conseguem provar de verdade que são judeus, né? Eles conseguem pegar um documento lá, bota lá, ó, tu, dá uma carimbada, tu é judeu, né? Se você negar o Mashiach, entrar na religião e fazer a doutrina dos anciãos deles, você se torna judeu. Essa é a verdade, né? Claro que ele vai sempre lhe chamar de Goim, né? Mas o interessante aqui é mostrando que as duas casas estão misturadas, né? Mesmo na época aqui, você vê o Criador mostrando que estão misturadas, e você vê aqui a questão que o Criador promete que nunca mais se contaminarão com ídolos. Veja que Atos 15 e 20, que a gente vem fazendo uma série, ela está até um pouco parada, mas Atos 15 e 20 tem até um dos 4 mandamentos lá que os apóstolos selecionam para que o povo volte à fé verdadeira. São 4 coisas. Uma delas é não se contaminar por nada de ídolos, ou seja, nada que seja dedicado a ídolos, seja festa, seja comida, seja roupa, seja lá o que for, certo? Ou seja, se você estiver contaminado por ídolos, provavelmente você está fadado a o Sheol, né? Mas vamos lá que o Criador vai livrar, né, essas pessoas desse mal, tá? Você veja que ídolo sempre é o problema. Outra coisa, aqui na Nova Aliança, que o pessoal gosta muito de falar Nova Aliança, mas Nova Aliança está em Jeremias 31, do 31 ao 33, como o irmão falou aí. E olha que interessante aqui, ó. Mas este é o concerto que farei à casa de Israel depois daqueles dias. Ou seja, diz o Senhor, porei a minha lei, ou seja, aqui vai estar Torá no original, tá? Colocarei a minha instrução no interior e escreverei em seu coração. Quem? Israel, casa de Israel. E serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Eu já fiz uns vídeos mostrando que muitos querem ser do povo de Deus, mas não quer fazer aquilo que é necessário para ser do povo de Deus. O quê? Obedecer, guardar a Torá. Dói no coração de muitas almas aí guardar os mandamentos de Deus, todos eles. Não é o maior, nem o segundo semelhante a. Porque o próprio Mashiach diz que aquele que guardar e ensinar a guardar o menor dos mandamentos será o maior no reino do céu. Então você veja que o primeiro não exclui o mandamento do meio, nem exclui o mandamento último, que é o menor. Você vê o Mashiach falando do maior ao menor mandamento, certo? E nesse meio tem vários outros mandamentos. Ou seja, para você ser de verdade do povo de Deus, você tem que guardar a Torá. Essa é a nova aliança. Porque a primeira aliança foi lá no Monte Sinai, quando
Yahweh fez a aliança com Moshe através das 2 tábuas, os mandamentos. Aquela é a primeira, só que Moisés quebrou elas. Ou seja, agora o Criador faz uma nova aliança no futuro. Ou seja, com a vinda do Mashiach, o sangue derramado dele, muitos teriam oportunidade de abrir os olhos espirituais, ver que estavam errados, reconhecer o seu erro e se voltar verdadeiramente para o Criador, pedindo perdão e guardando a sua Torá. Essa é a nova aliança que a tua religião não te ensina, tá? Essa é a mão na porta, ou seja, aquela porta que Yeshua diz, eu sou a porta. Quem passar por essa porta sairá em pastos verdejantes, tá? Essa é a mão na porta, guardar a Torá, tá? E aqui vem Ezequiel 36, que eu gosto muito de repetir isso aqui. Isso toca muito meu coração. Como é que Yahweh vai purificar aqui, tirar os ídolos, certo? Tirar as abominações, as prevaricações aqui, livrar de tudo que é mal, que ele diz aqui, ó, que pecaram, e os purificarei. Como é que vai ser essa purificação? Aqui Jeremias fala como é que ele se torna o nosso Deus, certo? E aqui Ezequiel 36, 25, que é até antes do 37, nós estávamos falando aqui da união novamente das 2 casas. Ezequiel 36, aqui, ó. Então, espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificado de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei, como jogando água em cima de vocês, como o batismo através do nome de Yeshua. Não é Pai, Filho e Espírito Santo. O batismo nas águas é o que vai te purificar. Essa água aqui é o batismo no nome de Yeshua, tá? Então, e vos darei, aí depois que você se batizar, seus pecados vão ser perdoados, como está lá em Atos. Pedro diz, vão e se batizem no nome do Senhor Jesus, e seus pecados serão perdoados. Aí sim, vem o versículo 26, e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra de vossa carne, e vos colocarei um coração de carne. Ou seja, você vai estar pronto para receber o novo espírito que a água vai depositar. Lembra da questão do odre velho, receber vinho novo, ele racha, ele se parte, se quebra. Pronto, esse aqui é o odre novo, tá? Versículo 27. E porei dentro de vós o meu espírito. Como é que se coloca o espírito do Criador dentro de vós? Nós vamos ver. E farei que andeis nos meus estatutos, guardai os meus mandamentos e os meus juízos, os observareis. Ou seja, como é que ele vai colocar o espírito dentro desse vaso novo? Guardando a Torá, colocando a Torá dentro de ti. E tu vai receber um espírito novo. Que espírito é esse? O Criador. Uma só língua, a língua única do reino de Deus. O que? Torá, os mandamentos de Deus, certo? E habitareis na terra que eu dei aos vossos pais. E vós me serei por povo, e eu vos sereis por Deus. Olha aqui, ó, Jeremias, tá vendo aqui? Que ele fala, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Como é que vai ser isso? Ezequiel 36, do versículo 25 ao 28, é a forma que o Criador vai fazer, como mandamentos. Pedir perdão, reconhecer os erros, pedir perdão e guardar a Torá do Criador, tá? Aí vem Atos 1, eu acredito que o irmão Isaiah está aí afiado para começar. Né? Glória a Iá. Essa unificação, os discípulos de Yeshua já sabiam, né? Esse coração de pedra que o Eterno ia tirar, colocar um espírito novo, né?
Então, os discípulos de Yeshua já sabiam disso, né? A própria pedra lá, a qual Moisés quebrou ali, já representava ali o coração de pedra sendo quebrado, né, do homem. O Eterno escrever a Torá agora dentro do coração de carne. E aqui, quando os discípulos de Yeshua viram o Messias, reconheceram ali o Messias, que o Messias ressuscitou em Atos 1, antes de ele subir para o céu, o Pai, os discípulos dele pegam e perguntam para ele. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Ou seja, os discípulos de Yeshua já tinham conhecimento de tudo isso que a gente estamos falando. Por isso que eles já perguntaram, ele sabia que o Messias ia vir, ia reunir as tribos de Israel, as tribos, né? O reino do sul, o reino do norte, em um só povo, conforme o irmão Rafael explicou ali a passagem de Ezequiel 37. Esse pedaço de pau, como se fosse uma forquilha, unindo em um só, seria a restauração do reino de Israel. E os discípulos de Yeshua já sabiam que ele ia fazer isso. Por isso que eles perguntaram isso aqui. Mas o que eles ali, digamos assim, que não entendeu particularmente ali, porque eles não sabiam ali que, por exemplo, que Yeshua ia vir como filho de José, né, como filho de Abraão ali, para poder estender agora o seu reino, né, para todas as nações, né? E quando ele voltar agora, dessa próxima vez, vai ser aonde que vai acontecer essa unificação do reino. E o que a gente estamos fazendo trabalhando para o eterno, desse mesmo propósito de estar levando essa unificação do reino, né? Esse passagem aqui de Atos 1:6, né, se refere a essa questão. Irmão Rafael, irmão Arlindo, vai falar alguma coisa sobre isso? Eu vou falar. Eles viram que o Messias tinha pregado ali na parte da Samaria, que era algumas ovelhas perdidas da casa de Israel. Via também que ele pregou ali na parte da Judeia, muitas também ovelhas perdidas da casa de Judá. E eles achavam que só estava as ovelhas naquele ponto ali de Israel, na terra de Canaã. Só que o propósito do Pai era muito maior, como vocês leram aí, né? Tá em todas as nações. Então o que o Messias estava querendo avisar para eles ali, olha, vão pregar o evangelho, porque tem muito mais ovelhas de Israel espalhadas pelo mundo do que aqui na terra prometida. E aí que tem a jogada desse grande ensino, né? Da onde o Messias também fala para eles só ter calma, pregar o evangelho e deixar os tempos determinados com o Pai. Amém. Essa parte que o irmão Arlindo citou agora há pouco, da questão da água e do espírito, né? Yeshua nos fala bem assim: aquele que não nascer da água, né, e do espírito não pode entrar no reino do céu, né? A água é o batismo, a qual está lá em Atos 2, do 36 ao 37. Pedro está pregando, o irmão Arlindo citou aí até. Pedro está pregando e aquelas pessoas ali se comovem e falam: poxa, e agora o que nós devemos fazer? Aí Pedro pega e fala: se arrependa e seja batizado em nome de Jesus, né? Em nome de Yeshua HaMashiach, para perdão de seus pecados, ou seja, a lavagem das águas. E agora nós vamos para Atos 2, né, irmão Arlindo? Atos 2, onde que já se inicia esse processo agora do Eterno tá derramando o Espírito dele sobre as pessoas, né? Já passaram ali pela lavagem das águas, né? Onde o Eterno purifica, e agora sim o Eterno vai colocar o Espírito Santo dele dentro do coração das pessoas, a qual estavam aqueles discípulos ali todos reunidos, né? Lá em Atos 2, e todos que estavam ali reunidos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito concedisse que falasse, né? Ou seja, agora as pessoas vêm falando a mesma língua, né? Digamos assim, está falando em outras línguas, só que agora com o Espírito do Eterno dentro deles, agora vai falar a mesma língua, que é qual língua? A língua que o irmão Arlindo tem falado, a língua do céu, né? Torá. Ou seja, vão andar agora em um só propósito, com o mesmo Espírito, né? E agora sim vai começar a dar em andamento
a essa unificação do reino. Quando Yeshua já chegar, já vai estar ali praticamente todos já reunidos, né? Onde que ele vai estar falando uma parábola da questão dos peixes, né? O pescador saiu para pescar e pescou vários peixes de todas as espécies. E no final dos tempos, Yeshua vai chegar e vai separar aqueles peixes, né? Os bons dos maus, né? Seria essa busca de todas as nações, das pessoas que estavam espalhadas, que são do Israel de Deus, né? Que o Eterno não tem dois povos, né? A igreja e Israel. A igreja é o Israel, né? Ou seja, o Israel é a igreja, né? Se a gente for analisar as traduções, a gente vamos ver que quando está se referindo à congregação que estava no deserto, ali é a eclésia, ali é a igreja, né? Ali é a congregação. Do mesmo jeito, em Atos também vai falar dessa parte. A congregação que teve com o Eterno no deserto, Israel, é a eclésia, é a igreja, né? E isso foi erro dos tradutores, né? Quando vai falar de Israel no Novo Testamento, eles colocam sendo congregação de Israel. E quando vai falar do povo gentil, digamos assim, eles colocam igreja, mas a palavra é a mesma, né? Tanto é eclésia, né, que é a igreja, os mesmo povo, ou seja, o Eterno só tem esse povo que é o Israel de Deus. O próprio Eterno pegou essas duas casas e agora vai unir em um só povo, em um só Messias, né? Agora vamos lá para o Apocalipse, né, onde nós vamos estar falando que o irmão Rafael vai estar trazendo por agora o segredo, né? Eu queria só falar uma coisa aí, irmão Isidoro. Lá em Hebreus 6, versículo 4, o autor fala que praticante do Espírito Santo, né? Na Torre de Babel, o pessoal era praticante de tijolos, fabricante de tijolos, e eles ficavam fazendo a questão da torre, né? Tudo no mesmo propósito. Já quem está nessa nova aliança, eles todos estão no mesmo propósito, independente da língua. Fazendo o quê? Praticando o Espírito Santo. Amém. Glória ao Eterno, né? Praticando o Espírito Santo, conforme está lá também em Romanos 8, né? Ou seja, as pessoas vão estar sendo conduzidas pelo Espírito Santo agora, né? E vai estar sendo conduzido pelo Espírito do Eterno na obediência de quê? Para obedecer Torá. É o que diz lá em Romanos 8, né? Versículo 7, né? Pode estar indo lá para o Apocalipse, lá, irmão, o Apocalipse, se não me engano, o 17. Bom, aqui a gente vamos começar a falar agora sobre a questão do segredo, né? Que o irmão Rafael vai estar explicando para nós, né? Aqui, e a mulher estava, Apocalipse 17, do 4 ao 6, né? E a mulher estava vestida de púrpura e escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações das suas imundícias, da sua prostituição. E na sua testa, na sua fronte, né, estava escrito o nome mistério, a grande Babilônia, a mãe das meretrizes, né, e da abominação da terra. E vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, né, e do sangue das testemunhas de Jesus, né, de Yeshua. O que acontece aqui, né? Essa parte que eu citei lá do livro de Jazar, né? Do mesmo jeito que aquela Babilônia lá naquela época, que tiraram, né, alguns apócrifos que a gente tem hoje em dia, tiraram eles de circulação, né? Justamente por causa disso, para a gente não entender essas coisas, né? A mesma Babilônia ali daquela época do Nirod, que estava ali dominando tudo, tentou matar Abraão, né? Isso, irmão Arlindo, irmão Rafael aí também, tentou matar Abraão ali e tal. E nós vemos aqui essa mesma Babilônia, né? Tá aqui embriagada com o sangue dos testemunhos de Yeshua,
Ou seja, esse sistema ele vem tentando destruir, né, até hoje do mesmo jeito, né? E irmão, vai falar alguma coisa sobre essas partes aqui antes de ir para o segredo do hebraico? Rafael, Marlindo. Por mim, pode continuar. Marlindo vai falar alguma coisa sobre isso? É importante que essa mulher aqui tenha as filhas, né, também. Sim, sim. É interessante aqui o texto, é porque, assim, se a gente for falar do que está falando no texto aqui, tem tanta informação, a gente vai juntar tantas partes da Bíblia, né? E como você estava falando, né, tem as duas filhas, né? E são as atuais religiões, né? A Igreja Católica e a protestante, né? Por mais que as pessoas não consigam ver, mas é isso que acontece, né? Ou seja, eu, por mim, eu passava, porque vai entrar em outros assuntos e a gente tem que focar na questão da Babilônia, né? Sim, Certo? verdade. Eu vou passar aqui por... É interessante. Pode falar. Pode falar, eu ia dizer, passar para Apocalipse 18. Sim. É nessa parte aqui que a gente vai entrar para a palavra lá do segredo. Mas o interessante é que os próprios protestantes lá, como o Martinho Lutero, saiu de dentro da Igreja Católica. Tem relatos lá em alguns comentários dele que foi justamente por causa disso, que ele já sabia que a Igreja Católica era a Babilônia, né, a Meretriz. E deu origem, de fato, às filhas dela, né, ou seja, que saiu dela, né. É por isso que aqui o Eterno vem no Apocalipse 18, né, chamando o povo dele para sair dessa Babilônia, né? Sair de Babilônia, sai dela, povo meu, né? E aonde que a gente vai entrar agora para a gente ver o porquê que a gente devemos sair? Porque Babilônia não tem como, em Babilônia não tem como, tá ali, continua a confusão. Só menos saindo de Babilônia, aonde que vai acontecer que o Eterno vai restaurar o reino de Israel, somente com a Babilônia sendo desfeita, não é isso? Pode falar, Marlene. Você vê uma coisa interessante, ó. Olha o que ele fala aqui. Ouve a voz no céu, que dizia, sai dela, povo meu, para que não sejais participante dos seus pecados, certo? Ou seja, você vê o seguinte, a Babilônia é uma mulher representada por várias igrejas, governos, religião mundial, governo mundial, né? Tudo que for mundial, dinheiro, finanças, saúde. Você vê que, se eu não me engano, a ONS aí, vários países assinaram o documento para seguir as diretrizes da ONS. Agora, e o Brasil foi um deles. Ou seja, quando a ONS determinar pandemia, o Brasil vai estar em pandemia mesmo que não esteja. Entendeu? Essa é a questão. Isso foi assinado e ninguém prestou atenção e ficou por isso mesmo, né? Bem, o que ele está falando aqui, ó, sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados. Então você veja, a Babilônia é representada por uma mulher e suas filhas, né? E quem é o único opositor dessa Babilônia? Yeshua. Ou seja, se a Babilônia representa os pecados, Yeshua representa obediência. Yeshua representa mandamentos. Ou seja, se a gente inverter essa frase aqui, vai ser o quê? Vai dizer o quê? Sai de Yeshua, povo meu, porque ele pratica os mandamentos, né? Ou segue a prática do mandamento do Ficou sem áudio aqui, irmão. Irmão Rafael? Aqui também cortou o dele. E o interessante aí que... Estão me ouvindo? Agora sim, pode voltar. Eu não lembro. Vocês escutaram até que parte? Que Yeshua representa o mandamento. Vocês escutaram isso? Isso. A frase modificada. Bem, você vê, Yeshua, ele diz assim, ó, aqueles que perseverarem nas minhas obras até o fim,
né? Ou seja, quais são as obras do Mashiach? Não pensem que eu vim abolir Moisés e os profetas. Eu vim cumprir. E assim como o servo pode ser maior do que o seu mestre, não. Se somos servos e escravos do Senhor Yeshua, nós temos que cumprir o mandamento assim como ele cumpriu, né? Não é porque ele disse que veio cumprir que a gente não precisa cumprir. E você vê Paulo falando, dizendo, ó, sejamos imitadores do nosso Senhor Jesus, assim como eu sou, certo? Então veja que Yeshua representa mandamento. O opositor do Mashiach, seria aqui a prostituta, representa pecados, tá? Ou seja, qual é o preço do pecado? A morte, né? Então você veja o que é pecado, transgressão da lei, né? Então é um ciclo, a Torá inteira fala da mesma coisa, só que a religião sempre cria uma narrativa para que você faça parte dos pecados de Babilônia. E se você fizer parte do pecado de Babilônia, você vai incorrer em suas pragas. Essa é a verdade, tá? Amém. Pode continuar. Verdade. Pode falar, irmão Rafael. Lá em Apocalipse 22, versículo 15, no finalzinho vai dizer o seguinte: e ficarão de fora os que amam e praticam a mentira. Eu posso também trocar dizendo o seguinte: os que amam e os que participam da mentira. Não é isso? Não é o que eu falei também, aquela questão lá de Hebreus 6:4? Os praticantes do Espírito Santo. Então veja que tem dois participantes. Ou você é participante do Espírito Santo, praticante, né? Ou você é participante da Babilônia, pratica a Babilônia. Então temos que ter muito cuidado. Não tem meio termo. Ou você é quente, ou você é frio. Se você for morno, vai ser vomitado do mesmo jeito. Sim, verdade. Não foi o que Yeshua falou, né? Só tem dois caminhos, né? Ou é o céu, ou é o inferno. Ou é a Torá, ou é a lei de Deus, ou é o pecado, a transgressão dela, né? Então, vocês venham fazer, né, a escolha de vocês, né? O que vocês querem seguir, né? Vou estar aqui compartilhando uma tela, né? Não sei se eu estou compartilhando aqui a tela agora. O irmão Rafael está explicando a questão, né, da palavra Babel em hebraico, né? Deixa eu pegar aqui. Vixe. Deixa eu abrir aqui. Tá aparecendo aí? Tá não, né? Não. Entendi. Calma aí, deixa eu compartilhar de novo. Eu fechar de novo e entrar de novo, por favor. Só um instante. Pode ir falando aí, Marlindo, alguma coisa, irmão Rafael. Eu estava vendo, o irmão Rafael estava falando aí, ou você é praticante do Espírito Santo, né? Parafraseando, né, o versículo e o Rafael aí, né? Ou você é praticante dos Espíritos Santo ou dos espíritos imundos, né? Ou você é realmente do Criador, ou você é dos Shedins, demônios e espírito maligno, né, das trevas, tá? Ou um ou outro, né? E você vê aqui que para você ser participante do Ruach HaKodesh, que é o Espírito do Pai, você tem que... Deixa eu ver aqui o mouse, enquanto o irmão está botando ali. Eita, tem hora que eu perco o mouse aqui. Você vê aqui Ezequiel, eu acho que é 36, que ele diz assim, que vai colocar um novo espírito, e darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, né? Entendeu? Ou seja, mais na frente do 27 aqui, ó, porei dentro de vós o meu espírito. Como ele vai colocar o espírito dele dentro de vós? Ou seja, quando
guardarmos os estatutos, os mandamentos, os juízos, que venhamos a obedecer. Ou seja, o Espírito de Deus, ele vai estar na tua vida, no teu vaso, quando tu guardar os mandamentos. E aí, cada mandamento é uma fração do Elohim vivo. E ele vai estar dentro de ti. Ou tu és praticante desse Espírito que ele diz que vai dar, ó, porém dentro de vós o meu Espírito. Mas por que Yahweh vai colocar o Espírito dentro de vós? Você vai se tornar Deus? Não. Você vai ter o Espírito de Deus, certo? Assim como o Mashiach tinha, certo? Através de quê? Dos mandamentos, estatuto, juízos, ordenança, todos os mandamentos conforme está escrito no livro da lei. E vocês serão o meu povo e eu serei o vosso Deus. Não é isso que está escrito? Não é isso que ele fala aqui, ó? Ó aqui, ó. Tá vendo? Só completar o que Rafael falou, que eu achei interessante, tá? Pode continuar aí. Conseguiu? Consegui, só um instante. Ok. Rafael, quer complementar alguma coisa aí, Rafael, por enquanto? Não, acho que foi autoexplicativo o que você falou. Amém. Não preciso entrar mais em detalhes, não. Então, pode estar falando, irmão Rafael? Não, estamos esperando você colocar o vídeo. É porque começou a chover aqui, mas eu vou compartilhar a tela aqui já. Ó. Mas eu não estou escutando não a chuva não, viu? Pode compartilhar e falar normal aí, que não dá para ouvir não. Tá certo. Olha aí se apareceu agora. Apareceu? Tá começando, tá carregando. Agora. Apareceu. Bom, a gente já viu em algum estudo passado sobre o significado das letras em hebraico, né? Como o irmão Rafael falou, o Beit, né? A gente vamos estar falando mais sobre o Beit, né? De Babel e o Lamed, né? Que é o cajado. Pode estar falando, irmão Rafael. Eu queria que você desse um zoom bem no Lamed aí, no cajado. Se você pudesse fazer isso aí, para dar uma olhada melhor aqui. Quer dizer, 2 minutos, só uma observação. Quer dizer que aqui foi só uma introdução para poder falar desse assunto aí, não é isso? Isso. Agora, já tem 1h13, quer dizer que vocês vão falar mais de 1 hora agora. Nivaldo vai ficar feliz. Só uma observação. Veja coisa interessante da letra Lamed. Lamed significa cajado, pastor, aquele que conduz, aquele que ensina, aquele que liga, aquele que para a confusão e aquele que traz um jugo sobre os animais. E a palavra Babel, que é confusão, vem com 3 letras, né, no hebraico. São 2 Bet e o Lamed. Bet significa casa, família. Era como se fossem as 2 casas de Israel. Só que elas querem estar na frente do pastor. Elas não querem ser ensinadas pelo verdadeiro pastor. E isso só traz a confusão que a gente vê hoje entre o cristianismo e o judaísmo. Qualquer outra religião fora dessas 2 é considerado um paganismo. Eles não adoram o verdadeiro Deus. Sabemos que no cristianismo e no judaísmo tem uma confusão, mas mesmo assim eles ainda estão ligados com o eterno de Israel. Eles tentam. Mas o interessante desse segredo é ao contrário. É trazer essa palavra ao contrário. Trazer o Lamed para frente dos 2 Bet, que é um pastor que une as 2 casas. Não foi isso que a gente viu lá em Ezequiel 37? Agora veja que interessante. Quando a gente vai ver lá o significado de Lamed, como eu falei, ele para essa confusão, essa Babilônia. Aí ele vem e ensina.
como o irmão Arlindo falou, como Deus ensinou o pessoal que saiu do Egito, lá no Monte Sinai, quando Deus ensinou, depois do exílio babilônico, com Esdras e Neemias, como Deus ensinou lá com Yeshua e os apóstolos, e agora ele vai concretizar na segunda vinda do nosso mestre. E aí ele vai ligar, ele vai vincular, ele vai ligar essas duas casas. E um jugo. Um jugo é um instrumento que era usado principalmente para bois, né? Ou para ele pisotear os grãos, ou para ele levar carruagens. Aí veja que interessante. Como é que Elias foi levado, foi arrebatado aos céus? Com carruagem. Lembra-se que lá na Nova Aliança, diz o quê? Que a Nova Aliança, ele vai pegar o povo da casa de Judá, o povo da casa de Israel, que estão espalhados pelo mundo todo, e unir em um só reino, com um só pastor. Então, através dessas duas casas, dessa nova aliança, o mundo todo é beneficiado e só consegue ser levado na carruagem até o reino dos céus quem está debaixo dessa aliança, quem está entre essas duas casas, entre esses dois bois, essas duas casas, essas duas Aleph, né, esses dois bois que conseguem levar a gente até o eterno. Se é só essas duas casas que conseguem, através do verdadeiro pastor, qualquer coisa que ensina a gente diferente disso é uma Babilônia, é um Babel, é uma confusão e não leva a gente para o verdadeiro pastor. Aí vem aquela questão que o Messias fala lá para Cafarnaum. Vocês pensam que vocês vão ser levados pela essa carruagem, pela essa nova aliança até os céus? Vocês pensam que vai ser igual daquele da nova aliança? Eu, porém, vos digo, vocês vão descer até o Sheol. Não foi isso que aconteceu com Corá e a rebelião dos 250 homens? Eles foram contra a liderança, contra o cajado do Eterno, aquele que representava o Eterno, aquele que estava guiando Israel. E o que aconteceu? Ele desceu vivo aos mundos dos mortos. Então, qualquer tipo de doutrina que vai contra o Eterno, contra os ensinamentos do Eterno, contra esse ensinamento das duas casas de Israel, certamente vai descer vivo ao Sheol. Por quê? Porque eles são praticantes da Babilônia. E o que a gente tem que fazer? Sair dela, povo meu, para que vocês não pereçam por conta do pecado dela. E agora a gente vira praticantes do Espírito Santo. Somos purificados, recebemos um novo coração, um novo espírito, para poder realmente servir o Eterno verdadeiramente, segundo os seus mandamentos. Espero que todos tenham compreendido esse segredo, que a gente fez essa grande introdução de 1 hora para mostrar para vocês que nas coisas simples que o Eterno nos mostra aparece toda essa plenitude. Yeshayahu, Arlindo. Amém. Esse daqui é o hebraico moderno, né, que nós utilizamos hoje. Esse daqui é o Beit e o Lamed, né? Só que esses dois Beit, como o irmão Rafael falou aí, esses dois aqui, ó, essas duas casas, né, que é Judá e Efraim, né? E o cajado, como o irmão Rafael falou aí, é muito muito lindo de se ver, né? Porque voltando ao contrário, porque o hebraico é de trás para frente, né? E voltando ao contrário, é o cajado nas duas casas, como o irmão Rafael citou, né? Então, quem que impede, digamos assim, de esse cajado voltar nas duas casas, ou seja, de o Eterno unir essas duas casas novamente, né? Como o irmão Rafael falou aí, vai ter lançado no Sheol, né? Por que que os discípulos de Yeshua
lá do primeiro século era chamado de seita dos nazarenos. Era justamente porque não tem outro caminho, não tem outro caminho, né? É apenas esse caminho, né? É apenas o caminho da verdade do eterno, aonde que vai ser unificado esses dois reinos. O que é que vai unificar essas duas casas? Ou seja, o que é que vai unificar os povos, esses dois povos? É a Torá, né? É quebrando o coração do homem, através do Ruach HaKodesh, né? Através do Espírito Santo, e fazendo o quê? E colocando a Torá, imprimindo a Torá no coração do homem. Aí é onde que acontece essa quebra, onde que o pastor vem com esse cajado, aonde que o pastor vem com esse cajado e coloca ordem nas casas, né? Coloca ordens nas casas. Aí a Babilônia está em confusão por causa de quê? Porque essas duas casas estão indo rebelde contra o pastor, como o irmão Rafael falou. Em Isaías, né? Em Isaías 4, se não me engano, vai estar falando sobre 7 mulheres, aonde que essas 7 mulheres, elas falam assim, 7 mulheres tomariam parte de um homem, tomariam um homem, né? E falava, venha sobre nós, né? Nós vamos comer do nosso pão, nós vamos vestir das nossas vestes, só tiram o nosso opróbrio, né? Seria essas mulheres que estavam querendo o quê? Comer das suas próprias doutrinas, vestir das suas próprias vestes, sem querer vestir das vestes de santidade de Yeshua, do pastor, sem querer andar, sem querer comer da comida verdadeira, que é a palavra do Eterno, da doutrina verdadeira, só comendo das doutrinas deles próprios criados, né? Então, essas mulheres só querem ser chamadas de noiva, mas não querem andar conforme a verdadeira noiva. E para ser a verdadeira noiva, nós temos que fazer o quê? Tem que se submeter ao quê? Ao cajado, ou seja, à autoridade do pastor, né? Então, conforme o Rafael falou aí, citou até o episódio de Corá, quem se rebela, né? Se revela, né? Se rebelia, né? Contra o ensino dessas duas casas, ou seja, o que o Eterno quer fazer é unificar essas duas casas. E quem que se rebelia contra esse ensino, né, dessas duas casas, que está sendo montada, que está sendo reconstruída novamente, né, é Satanás, né? Então, tome cuidado, né? Quem que diz contra, né, um ensino desse que a gente está falando, movidos pelo Ruach HaKodesh, né? Porque possa ser que esteja aí blasfemando, né, contra o Espírito do Eterno, e não contra o Eterno, né, contra o próprio Espírito do Eterno, que está tentando ali juntar essas duas casas, né? Pode ser que o chão abra, né, e engula, né? Que o Ruach HaKodesh abra, né, o coração de vocês. O irmão Arlindo, né, citou a parte do coração também em Babel, ao contrário, né, irmão Arlindo? Eu ia pedir para vocês, Ayarron, levanta aí, bota Babel aí, Babel. Aí, Babel. Você tem como clicar aí onde marca, né, a tinta. Embaixo de Babel, tu bota um traço com uma seta da esquerda para a direita. Bota um tracinho aí. É bom uma letra, bota vermelho lá, porque amarelo não vai aparecer no branco. Aí não. Aí é letra. Aqui, é um né? risco, fazer um risco. Fazer uma seta mal feita mesmo, só para o pessoal entender. Mas não estou conseguindo riscar aqui, não. Tá não? Tô não. Bem, de todo jeito. Então vamos lá. Vamos tentar fazer. Porque visualmente é melhor, porque ajuda os irmãos design. Eu acho que é a aba design, não? A aba design. É verdade. Eu tenho que aprender a mexer mais nessas coisas, assim, vai ficar mais fácil. Não é esse não. Bem, de todo jeito, veja, Babel, você vê que se lê o que a gente faz normalmente, da esquerda para a direita, né? Babel, certo? Só que no hebraico é da direita para a esquerda. Você vê que Babel, até o contrário é a questão da leitura, né? O hebraico
da direita para a esquerda, o que foi que Babilônia fez? Colocou a gente para ler da esquerda para a direita, né? Levanta aí, por favor, agora, coloca em hebraico lá, tá? Você vê aí, ó, a primeira lei, agora no hebraico, tá? Você viu lá no português, da esquerda para a direita, agora no hebraico se lê da direita para a esquerda, ou seja, você lê Beit, Beit, Lamed, não é isso? Ou seja, você lendo da direita para a esquerda, você vai ver Babel, certo? B-B-L, Babel, tá? Ou seja, agora, se você lê ao contrário, o que é Babel? Babel é as duas casas de Israel querendo o cajado para governar sobre eles mesmos, ou seja, eles fazendo lei, novamente, democracia. Ou seja, as duas casas de Israel querendo auto-se governar, certo? Ou seja, usando um homem, dois, um congresso, para criar leis para si mesmo, tá? Mas, se você inverter, lembre-se, Yeshua chega lá e fala lá e diz, olha, como é o casamento, aquela questão do casamento todinho. Aí o que é que o Mashiach diz? Ó? Ele aponta para o princípio, ele diz, olha, vocês não viram como era no princípio? Ou seja, praticamente apontando para voltar. Ou seja, ele estava lá com o povo e ele dizendo, vocês não viram como era no princípio? Lá no princípio era Adão e Eva. Era esse o objetivo que o Criador queria. Essa é a verdadeira forma que é a união entre o homem e a mulher, né? Então, as outras uniões aí não vamos nem comentar, né? Todas abominações. Então, veja, você vê aqui da direita para a esquerda é Babel, certo? Agora, se você inverter no hebraico mesmo, vai ser Lamed, Beit, Beit, certo? No caso, é o cajado, a autoridade que governa as duas casas. Ou seja, o cajado guia as casas, não as casas que guiam o cajado. Consegue compreender? Se tivesse a setinha, o pessoal ia entender melhor. Mas não está conseguindo, deixa para lá. Então é o seguinte, a autoridade que guia as duas casas, certo? Babel é as duas casas que querem a autoridade. Ou seja, isso vai levar o quê? A uma confusão. Não é o que Babel significa? Confusão, certo? Então você veja da esquerda para a direita, que é voltando ao princípio, certo? Você vai ver a autoridade que guia as duas casas, aí representando o Espírito do Eterno através dos seus mandamentos, certo? Então veja só, no versículo 27 de Ezequiel 36, a gente leu, tá? Você vê no 27, ele diz assim, ó, e porei dentro de vós o meu espírito, tá? E no 28 ele diz, e habitareis, não, desculpa, no versículo 26, perdão, começando de novo, deixa aí, pode deixar a Bavela aí, tá? No versículo 26 ele bota assim, ó, e vos darei um coração novo, isso é que é interessante, vos darei um coração novo. E no 27 ele coloca, e porei dentro de vós o meu espírito. Como é que Bavel, ao contrário, ela se torna coração, tá? Não é isso, Isaías, que você estava comentando aí agorinha, que fala no Shema? Ou seja, Bavel, ao contrário, é coração. Ou seja, o Criador, dentro da confusão, o Criador vai colocar um novo coração nas duas casas. E depois que ele colocar esse novo coração, elas vão aceitar a autoridade de Yahweh, ou seja, o Yahweh guiando elas através do Mashiach e Yeshua, aquele que vem e une as duas casas, Israel, Yahudá e Efraim, certo? E aí sim, ele vai derramar um novo espírito dentro desse coração, porque Bavel, ao contrário, é coração. Então, dentro desse coração, ao contrário, o que é o contrário? Em vez das duas casas guiar, elas vão ser guiadas pelo Eterno.
Então, ele dará um novo coração a essas duas casas e vai derramar sobre ela o que? O espírito do próprio Elohim. Através de quê? Através dos mandamentos do Eterno. Ou seja, você vê na própria palavra Babel, que significa confusão, você já vê como o Criador e disse que ia restaurar. Ou seja, você vê na palavra Babel, confusão, como o Criador ia restaurar. Ezequiel 36, do 25 ao 28, né? Que ele ia conduzir as duas casas, dar um novo coração, e essa condução é o quê? A Torá. E o povo vai se tornar uma só casa na mão do Mashiach Yeshua, né? Então você vê como o Criador ia fazer a nova aliança dentro da confusão. Ia estar a confusão, mas o Criador ia aspergir água, ia limpar as impurezas deles e ia colocar um novo coração, derramando o espírito dele, e aí sim eles vão guardar a Torá de Yahweh, que é maravilhoso, né? Numa palavra, Bavel, ou seja, coração, ao contrário, voltando para Gênesis, coração, certo? E isso você não consegue ver no português, você não consegue ver no hebraico, você não consegue ver no inglês, no espanhol, no italiano, no grego, você não vê em nenhuma dessas línguas, você só vê no hebraico a maravilha que é o Evangelho do Criador, né? Verdade. Eu vou tentar botar aqui uma Bíblia aqui em hebraico aqui, onde que está a mesma palavra lá em Babel, só que ao contrário, né? Só que no Shema Israel, né? Ouve Israel, o Eterno é o teu Deus, o Eterno é um. Amarás o Eterno teu Deus com todo o teu coração, né? Ou seja, no hebraico, se a gente for ver, a gente vai ver, né? Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Errad, Bekol Levabe, né? Esse Ra é só um teu, né? Você vê. Não é só o teu, mas coração é levável, né? Vou colocar aqui. Vê até o Shema, né? Até o Shema. Ao contrário de Bavel, você vê até o Shema, né? Ama o teu Deus. E normalmente eu costumo orar, ver essa oração, né? Que é um mandamento, orar o Shema, né? Ama o teu Deus, guardando os mandamentos dele, de todo o coração, de toda a alma, com toda a tua força, de todo o teu entendimento. E ensina aos teus filhos em todas as gerações, né? Bashem Yeshua. Amém. Olha só aqui, ó. Eu achei, eu vou conseguir botar a Bíblia hebraica aqui. Agora eu vou colocar aqui, né? Compartilhar a tela. Olha só. É maravilhoso demais. Olha só. Que começa no Shema Israel no 4, né? Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Errad. Aí, vê a Havitá, Et Yahweh Elohim, Bekal, Lebabe. Aí esse Ra aqui, Lebaberra, esse Ra aqui é só teu. Mas olha o coração como que é em hebraico. O homem interior. Lamed Beit Beit. Lamed Beit Beit. E agora Amém. de para frente, Babel, né? Até no Shema Israel já tinha aqui, né? Sim, sim. Glória ao Eterno. Ou seja, você vê na própria palavra confusão, que é Bavel, como o Criador ia restaurar as duas casas de Israel, restaurar o povo de Israel, como ele ia fazer, né? É maravilhoso. Isso no hebraico, em uma palavra, você consegue ver isso tudo do Criador. Imagina todas as outras palavras. O que é que os sábios dizem? Que a gente, por mais que estude a Torá inteira, vai morrer e não vai conseguir compreender todos os detalhes que o Criador colocou na Torá, né? E isso é que é maravilhoso. É verdade. Glória ao Amém. Eterno. Glória ao Eterno. O irmão vai falar mais alguma coisa ou nós pode encerrar? Eu acho que o pessoal conseguiu compreender o que a gente quis passar e que não era à toa, né, que nosso mestre Jesus Cristo, Yeshua, falava a questão do maior mandamento, que
é proclamando o próprio Shema Israel, ouve Israel. O que ele queria também repassar ali? Ele estava restaurando, não era isso que ele estava fazendo? As casas. Então, o que ele estava mostrando também para o pessoal ali era ele parando a confusão e mostrando realmente, ensinando realmente como se vê o Eterno verdadeiramente. E o interessante é que a gente vai vir lá em Marcos, se eu não me engano é capítulo 12, um próprio mestre da lei fala: muito bom, mestre, com esses 2 mandamentos, a gente não precisa mais ficar fazendo sacrifícios. Então, o mestre da lei também compreendeu o que o Messias estava querendo repassar. E o Messias responde para ele: certamente tu não está longe do reino do céu. Certamente tu não está longe de ser levado das 2 casas, pelos 2 bois, na carruagem até os céus. Amém. Glória ao Eterno. Amém. Glória ao Eterno. Maravilhoso. Tinha bastante coisa que nós nem ia falar, né? Mas o Eterno vai direcionando a gente. Né? Acabou falando bastante, né? Em nome de Yeshua HaMashiach, que o Eterno venha usar, né, os irmãos, né, cada dia mais e mais, em nome de Yeshua, né? Que o Eterno venha abrir o coração, né, dos ouvintes para entender, né, uma maravilha de estudo desse, né? A gente também não consegui marcar aqui, né, direitinho, né, apontando as letras corretas, né? Mas vamos estar aprendendo aí para estar fazendo um estudo melhor, né, para os irmãos, né, para o pessoal. Em nome de Yeshua HaMashiach, né? Marlino. Depois a gente vamos dar pressão no irmão Felipe para a gente fazer a live sobre carne sufocada, né? É um estudo muito bom, muita informação boa que os irmãos precisam, né? Nessa última caminhada aí, né? Tomara que todos vejam a importância de se purificar, de guardar os mandamentos, porque tudo indica que nós não temos muito tempo para isso, né? Independente de ser o final dos tempos ou não, mas eu falo no sentido de amanhã a gente não sabe se está vivo, né? Então, né, você vê lá o Salomão fala uma coisa interessante, ele diz assim que o Criador não gosta daqueles pés apressados para ir fazer o mal, né? Mas, com certeza, o oposto disso, que é aqueles pés apressados para ir fazer o que é bom diante do Criador, que é guardar os mandamentos, né? Dar o testemunho de que Yeshua é o Mashiach. Quanto mais pressa nós tivermos em aprender e fazer, mais o Criador se agrada, né? Então, a gente não sabe se está vivo amanhã. Muitas pessoas ontem achavam que estava vivo hoje e não estão, né? Ou seja, nós amanhã não sabemos se estaremos vivos amanhã. Então, vamos fazer o mais sincero de coração hoje, né? Como o próprio Shema diz, ama o teu Deus, mas não do jeito que o mundo ama, né? E sim do jeito que o Criador nos exige, que é guardando os mandamentos de Deus de todo o coração, de toda a alma, com toda a força, com todo o nosso entendimento, né? No dia de hoje. No dia de amanhã, se temos mais entendimento, então vamos guardar mais mandamentos. E assim, subsequente, até conseguimos cumprir a Torá inteira. E se não venhamos a cumprir a Torá inteira, mas guardemos aqueles mandamentos em que a gente conhece, sabe e que estamos buscando de todo o coração, né? Com toda a alma, com toda a força, de todo o entendimento, aí sim vem a graça do Criador e completa o restante da Torá na nossa vida, né? Mas temos que tentar verdadeiramente. Não é, eu já estou guardando o mandamento maior, eu não preciso guardar os menores, não. Aí é onde o inimigo entra e atinge a nossa vida o tempo todo, né? A gente fica passando provação, a brecha, né? O leão está aí rugindo, só esperando uma brecha, né? Aí a pessoa vai e quebra um dos mandamentos menores que tem, e o inimigo entra na nossa vida e ele entra para destruir, porque ele sabe que se ele, na próxima oportunidade, ele não vai ter chance. Ele já entra para resolver a jogada, né? Ele não deixa para mais tarde, não, né? Porque ele sabe que não tem muito tempo
e quer que a gente não tenha muito tempo. Então, leve a sério tudo que está sendo dito nesses vídeos, porque cada vídeo desse é para a vida e não para a morte. Amém. Glória ao Eterno, né? É aquela Amém. frase do profeta, né? Prepara-te, Israel, para encontrar com teu Deus, né? A frase do profeta. E se fosse hoje o grande dia, né? Como está o povo, né? Como está nós, né? Como nós estamos diante do nosso Criador, né? Diante do trono branco, né? Se fosse o dia de hoje, como que a gente ia estar diante lá do Eterno, né? Nossas vestes estaria purificadas, né? Estaria limpa, né? Nossa obediência aos mandamentos do Pai estaria, pelo menos no mínimo, né? Exigido por Ele, né? Igual Yeshua foi obediente ali a todos os mandamentos até a morte, né? A gente, se devemos imitar Ele, né? Devemos andar como Ele andou. Será que a gente está imitando Ele, estamos buscando andar como Ele andou corretamente, né? Prepara-te, Israel, para encontrar com teu Deus, né? Hoje pode ser o dia, né? Amanhã, né? Ninguém sabe, né? Qual é o dia da morte, né? E é isso aí, irmão Rafael, Marlino. Já está quase em 2 horas de vídeo. Amém. O Eterno abençoe, então, em nome de Yeshua, né? Em nome de Yeshua. Irmão Arlindo vai Amém. fazer uma oração? Rafael vai dar as últimas palavras dele aí na live. Fale, Rafael, a mensagem. Eu tenho só que agradecer, primeiramente, claro, sempre ao eterno nome de Yeshua HaMashiach, depois pelo irmão Isidoro aí por ter convidado, e o irmão Arlindo por ter aceitado o convite também. E espero estar reunindo mais aqui com os irmãos nessa plataforma, e eu espero também que o pessoal deixe nos comentários aí os assuntos que a gente pode abordar aqui, porque se esse estudo aqui de 1h40 a gente nem preparou muito e foi essa maravilha toda, imagine quando vocês falar o assunto determinado para a gente falar e a gente estudar quantas maravilhas o Eterno vai fazer através desse outro vídeo. Então, só venho agradecer a todos e que o Eterno abençoe. Em nome de Yeshua HaMashiach. Shalom, shalom. Amém. Bora orar, irmão Arlindo? Comece? Pode orar. Eu vou fazer uma pequena oração primeiro. Tá certo. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Meu Pai, muito obrigado, Pai, por cada palavra que Tu nos desse aqui hoje, Pai. Muito obrigado, Pai, porque Tu nos instruísse, Pai, a fazer essa live muito antes da gente nascer, Pai, com cada palavra que Tu nos desse. Muito obrigado, Pai, porque muitos patriarcas que viveram a vida deles não entenderam, Pai, o que estava acontecendo ali naquele momento, Pai. Mas Tu estava preparando, Pai, a casa para que hoje, nós que somos o remanescente de Benjamim, Pai, a última geração, meu Deus, tivéssemos 5 vezes mais conhecimento, Pai, do que os patriarcas, Pai. Nós temos toda a Tua Torá, Pai, e é tudo o que precisamos, Pai. O inimigo, Pai, sabe de conhecimentos que nós não temos nem ideia, Pai, que existia, Pai. Mas, através da Tua Torá, Pai, é aquele que seguir a Tua Torá, assim como Daniel, é mais sábio do que o inimigo, Pai. Porque aquele que obedece os Teus mandamentos, Pai, tem a sabedoria, Pai, que Tu forjasse ela, Pai, até antes do mundo existir, Pai. A Tua Torá viva, Yeshua HaMashiach. E Ele deu, Pai, a Moshe e derrama, Pai, sobre nós hoje, Pai, a Tua Torá viva, Pai, sobre cada um de nós. Muito obrigado, Pai, porque dentro de Babilônia, Pai, a casa de Arudá e a casa de Efraim, Pai, querendo se conduzir sozinha nesse mundo, Pai, criar as leis delas, Pai, e ficar nessa confusão, Pai, que nós vemos em todos os países do mundo, Pai, não só no nosso. A confusão que está no mundo inteiro, Pai, e todos pensam, Pai, que assistir Big Brother, Rede Globo, Pai, e os outros canais é tudo na vida, Pai.
trabalhar, pagar boleto e assistir televisão, dormir, acordar, trabalhar, pagar boleto e assistir televisão, Pai. Não vê que o mundo, Pai, está se destruindo numa confusão, Pai, mas a maior confusão do mundo, Pai, que a humanidade já viu. E ninguém está conseguindo perceber isso, meu Deus. Eu te peço, ó Yahweh, assim como tu dissesse, em cada palavra que tu dissesse aqui hoje, Pai, há muito tempo atrás, tu já falava essas palavras de hoje, meu Deus. Derrama, Pai, a tua água sobre todos nós, Pai. Nos purifica, meu Deus, a todos, Pai, dos nossos pecados, das nossas idolatrias, de tudo aquilo de errado que nós fizemos, Pai. Nos purifica, Pai, com a teu Santo Espírito, Pai, com a tua Santa Torá, Pai, cada um de nós. Nos dá, Pai, um novo coração. Arranca, Pai, o coração de pedra, meu Deus, que tu dissesse que arrancarias e colocaria um de carne. E aí sim, nós teríamos condições, Pai, de receber o teu Espírito e guardar fielmente, Pai, a tua Torá, de todo o coração, com toda a alma, com toda força e com todo o entendimento, Pai, que tu deixou nas tuas escrituras para essa geração, Pai. O amor, Pai, e o preparo que tu fizesse, as tuas escrituras, Pai, esse tempo todo, Pai, para o amor que tu demonstras a essa geração, meu Deus. Muito obrigado, Pai, por através da Torá e do teu Machia, Pai, a tua Torá viva, Pai, tu nos tornar o teu povo. E o mais maravilhoso de tudo, Pai, tu te tornas o nosso Elohim, Pai, o nosso Yahweh. Muito obrigado, meu Deus, por antes estar no meio dessa Babilônia e hoje estar aqui diante da tua presença com os irmãos orando, Pai. Abençoa, meu Deus, cada um deles, Pai, com esse teu cajado. Toca, Pai, na cabeça deles, Pai, ungindo eles com a tua Torá, meu Deus. Eu consigo até ver, Pai, tu tocando na cabeça de cada um deles, Pai, com o teu mais puro azeite, com a mais pura Torá, meu Deus, limpando eles. Que sejam purificados todos os que estão aqui hoje e todos os que vão ouvir no futuro, Pai, essa ministração dada por ti, Pai, porque até um dia desse, Pai, eu era um dos que assistia Big Brother, meu Deus. Nada, Pai, de conhecimento vem de nós, Pai, e tudo vem de ti, Pai, e da tua Santa Torá, Pai, de Gênesis a Apocalipse e todos os apócrifos, Pai, que eles tiraram de nós, Pai. Muito obrigado por cada um deles, meu Deus. Muito obrigado, Pai, por demonstrar o teu amor, Pai, nas Escrituras, em cada palavra, Pai. Bashem Yeshua, muito obrigado. Em nome de Jesus Cristo, o verdadeiro Cristo, Yeshua HaMashiach, Yahushua HaMashiach, a tua Torá viva, Pai. Amém. Sim, Pai. Em nome do teu Filho amado Yeshua HaMashiach, Pai, somente através do teu Filho Yeshua é que se encontramos aqui hoje, ó Pai. Somente pela tua misericórdia, somente pela tua graça, ó Pai. Nós temos te agradecer, ó Yahweh, por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, em nossas vidas. Por o Senhor ter abrido nossos corações, ter quebrado os nossos corações, conforme o Senhor quebraste aquelas pedras ali, ó Pai, através de Moshe, ó Pai. Aquelas pedras, ó Pai, das tábuas que estavam escritos os teus mandamentos. E que o Senhor escreveste, ó Pai, nos nossos corações, através do teu Ruach HaKodesh, do teu Santo Espírito. Obrigado, ó Yahweh, por tudo que o Senhor tem feito. E por tudo que o Senhor ainda vai fazer no nosso meio, ó Pai. Obrigado, Senhor, por ter tirado as escamas dos nossos olhos, ó Pai, e ter nos transportado, ó Pai, para o teu reino, ó Pai, de amor, ó Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, ó Pai. Obrigado por tudo, ó Yahweh. Em nome do teu Filho amado Yeshua HaMashiach, que o Senhor venha fazer, ó Pai, com todos aqueles, ó Pai, que vão ver, com todos aqueles que vão assistir, ó Pai. Em nome do teu Filho amado Yeshua HaMashiach, o mesmo que o Senhor fizeste com nós, ó Pai, e nos tiraste, ó Pai, dessa grande Babilônia, e nos fazeste, ó Pai, enxergar, ó Pai, a Babel ao contrário, ó Pai, com corações, ó Pai, voltados para obedecer, ó Pai,
o cajado do teu filho Yeshua HaMashiach, Pai. Nós te agradecemos, ó soberano Yahweh, pelo teu grande e infinito amor, ó Pai, pela tua grande misericórdia por nós. O Senhor fique com cada um de nós, ó Pai, com cada um dos que vão ver, ó Pai, e nos purifica, ó Pai, derrama o teu Ruach HaKodesh, ó Pai, e nos faça obedecer a tua santa Torá a cada dia mais e mais, ó Pai, até chegarmos à estatura, ó Pai, do varão perfeito, em nome do teu filho amado Yeshua HaMashiach, Pai. Nós oramos e te agradecemos, ó Pai. Amém e amém. Amém. Muito obrigado, irmão Rafael. Muito obrigado, irmão Arlindo. Que o Eterno abençoe os irmãos em nome de Yeshua HaMashiach. Shalom Aleichem. Obrigado, os irmãos que participaram, né, que vão assistiram até aqui, né? Shalom. Que o Eterno abençoe. Em nome de Yeshua.